Olá! Você tem notado uma mudança na frequência com que vai ao banheiro? Inchaço nas pernas, pressão alta, cansaço sem explicação, dificuldades para dormir e câimbras frequentes? Pois é, esses podem ser sinais que seu corpo está lhe mandando que seus rins estão precisando de ajuda. Você se perguntou, como estão seus rins? Esses órgãos incríveis trabalham dia e noite, filtrando seu sangue, eliminando toxinas e regulando a pressão arterial. E muitos hábitos do dia a dia podem estar prejudicando a saúde renal, mesmo sem a gente perceber. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar dos 7 hábitos que podem estar prejudicando seus rins e, mais importante, como você pode mudar esses comportamentos para garantir que os seus rins continuem funcionando bem. E na segunda parte vou falar dos sinais de alerta que seus rins estão em perigo. Prometo um conteúdo bem completo, rico em informações, então fica até o final. Mas antes já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você vai estar ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você tem problema renal? Ou conhece alguém que tenha? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Como já falei, os rins fazem muita coisa para o nosso corpo e você tem que ajudá-los e não danificá-los. Porque sem os rins saudáveis, a vida fica muito mais difícil. Cerca de 10% da população brasileira, o equivalente a 21 milhões de pessoas, podem ter algum grau de doença renal crônica. E dessas, aproximadamente 700 mil pessoas apresentam uma doença renal crônica em estágio avançado, que logo precisará de uma diálise ou transplante renal. Imagine ter que fazer diálise várias vezes por semana, ficar preso a uma máquina por horas para ter seu sangue limpo, ou depender de um transplante de rim para sobreviver. Não é nada fácil, e é a realidade de milhões de pessoas pelo mundo. A boa notícia é que você pode evitar tudo isso cuidando bem de seus rins. É mais fácil que você imagina. Quais os 7 hábitos que destroem seus rins sem você perceber? 7º hábito que prejudica os seus rins: sedentarismo. Você se considera um maratonista de séries de Netflix? Ou passa horas e horas na cadeira de trabalho sem nem levantar para um cafezinho? Cuidado, o sedentarismo, essa praga moderna, pode estar lesando os seus rins. Um estudo de 2019 analisou dados de 100 mil adultos e encontrou uma forte associação entre sedentarismo e maior risco de doença renal crônica. Aqueles que ficavam sentados por mais de 8 horas por dia tinham um risco de parar na hemodiálise 13% maior do que aqueles que ficavam sentados por menos de 4 horas por dia. Um outro estudo, a cada 80 minutos por dia de inatividade direta, estava associada a um risco 20% maior de doença renal crônica. Eu sei o que você está pensando, no trabalho eu fico muito tempo parado. Você vai ter que sair da cadeira. Cronometra aí. Toda hora que você ficar parado, você tem que dar uma voltinha para esticar as suas pernas. De 3 a 5 minutos já está bom. Porque o sedentarismo prejudicaria os seus rins. Ficar muito tempo parado leva a uma diminuição do fluxo sanguíneo para os rins, aumenta a microalbuminúria, altera hormônios como angiotensina 2, aldosterona, inflama seu corpo, aumenta a pressão arterial e diminui a sensibilidade do seu corpo à insulina. Tudo isso é uma bomba para os seus rins. Mas você não precisa ir para a academia para resolver isso. Só tem que se mexer. Suba pelas escadas ao invés de pegar o elevador. Pare 2 pontos de ônibus mais longe, estacione o carro na vaga mais distante e levante-se toda hora. Claro, seria importante você praticar atividades físicas, pelo menos 150 minutos de exercícios moderados ou 75 minutos de exercícios mais intensos por semana. Mas se você for totalmente sedentário, dê um passo de cada vez. 6º hábito, dormir mal. O que falta de sono tem a ver com o rim? Tem tudo a ver. A privação de sono pode ser um fator perigoso e silencioso que contribui para o desenvolvimento de doenças renais. Diversos estudos comprovam isso. A privação de sono pode levar à formação de cicatrizes nos rins, mesmo em pessoas com pressão arterial normal, além de aumentar a inflamação. O ciclo de sono e vigília não apenas serve para descansar nosso corpo e mente, os hábitos de sono, especialmente à noite, influenciam a saúde renal. Estudos revelam que pessoas que dormem menos tendem a sofrer uma perda mais rápida da função renal ao longo do tempo. O que acontece quando você não dorme bem?
seu corpo entra em modo de emergência, liberando hormônios como cortisol, adrenalina. Esses hormônios aumentam a pressão arterial, a frequência cardíaca e sobrecarregam os seus rins. E como já falei em muitos outros vídeos, a falta de sono também altera o gerenciamento da fome, levando a escolhas alimentares pouco saudáveis, ganho de peso, ambos fatores de risco para doenças renais. Além disso, a privação de sono pode prejudicar a capacidade dos rins de filtrar as toxinas do sangue. Por isso, tenha 7 a 9 horas de sono por noite. Quinto hábito que afeta seus rins, sem você saber, comer errado. 3 pontos aqui: sal em excesso, açúcar em excesso, proteínas de origem animal em excesso. Vamos por partes. Sal. Você sabia que a OMS recomenda apenas 5 gramas por dia? Isso equivale a uma colher de chá. Mas será que você está dentro desse limite? Quantas vezes você já se pegou salgando a comida sem pensar? E aqueles alimentos ultraprocessados, cheios de sódio escondido, que eu bato tanto aqui no canal. Por exemplo, refrigerante zero. É hora de abrir os olhos e declarar guerra ao excesso de sal. Experimente temperos naturais, ervas, especiarias. A ingestão elevada de sódio sobrecarrega os rins, obrigando-os a trabalhar mais para filtrar o sangue e eliminar o excesso. Essa sobrecarga pode levar à hipertensão, que é um fator de risco para a doença renal crônica, o principal fator aqui no Brasil. O segundo ponto é açúcar. Se você adora doces, coloca 2 colheres de sopa de açúcar no café, ama refrigerante, suco, qualquer tentação açucarada, tem que repensar. É pelos seus rins. Você consegue resistir a essas delícias? Você se sente culpado depois de consumi-las? O consumo excessivo de açúcar, especialmente na forma de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, pode levar à obesidade e à síndrome metabólica, que são fatores de risco para a doença renal crônica. Além do mais, consumir açúcar induz a resistência insulínica, que pode levar a diabetes tipo 2, que é o principal fator de risco no mundo de problema renal. Aumenta o ácido úrico, que você deve saber que ácido úrico elevado pode causar pedra nos rins, causa estresse oxidativo, inflama, ativa o sistema imunológico. Todos esses fatores podem contribuir para o dano renal. E o terceiro ponto, proteínas de origem animal. Todo mundo gosta de um churrasquinho, de uma carninha. O problema é o excesso. Você se considera um amante de carne vermelha? Quantas vezes por semana você inclui no seu cardápio? O consumo excessivo de proteínas de origem animal, especialmente carne vermelha, pode sobrecarregar os rins, principalmente se você já tem um probleminha renal. Proteínas animais geram resíduos no seu corpo. Às vezes seus rins podem ter dificuldade de remover, fazendo com que eles se acumulem no sangue. Se você assiste os nossos vídeos, você vê que eu insisto em aumentar proteínas da dieta. E agora, é contraditório? Calma, é só aumentar proteínas vegetais no seu prato. Essas não fazem mal para os seus rins, então feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Se você ama carne vermelha, tente limitar o consumo para 2 a 3 vezes por semana e consumir peixe, frango como alternativas mais saudáveis. Comer bem é a chave para a saúde dos seus rins. Que tal fazer um desafio? Comece a reduzir sal, açúcar e as proteínas de origem animal da sua dieta. Observe como você se sente. Com pequenas mudanças, teremos grandes resultados. Quarto hábito que detona seu rim, beber demais. O que eu estou falando é de álcool. Mais de 4 doses por dia dobram o risco de problema renal. Mas será que você se encaixa nesse perfil? Quantas doses você costuma consumir por dia? Para homens, a recomendação é de no máximo 2 drinks por dia. Para mulheres, 1 drink por dia. E se você já passou de 65 anos, cuidado, o limite cai para apenas 1 drink por dia. Por que tanta moderação? O álcool em excesso pode elevar a pressão arterial, que eu já falei que é um dos grandes vilões para a saúde dos seus rins, e também desidrata o seu corpo, privando os rins de água que ele precisa para funcionar corretamente. Terceiro hábito que prejudica os seus rins, fumar. Você sabia que os cigarros não apenas atacam os seus pulmões, mas também seus rins? Pois é, a cada tragada você coloca os seus rins em risco. A doença renal crônica é associada a fumar. O fumo acelera a perda de função renal, podendo levar à necessidade de diálise e transplante bem mais rapidamente que você precisaria. Também aumenta a perda de proteína pela urina, que é um sinal que seus rins estão sendo danificados. E câncer de rim. O tabagismo é um fator de risco para essa doença. E o pior, para quem exagera no álcool e fuma, o risco de doença renal crônica é 5 vezes maior do que para quem não tem esses hábitos. Se você ainda fuma, está na hora de parar.
Segundo hábito que pode secar os seus rins, não se hidratar corretamente. Sabia que a desidratação é um perigo silencioso para os seus rins? É isso mesmo. A falta de água pode levar à doença renal. Seus rins são como filtros poderosos, mas precisam de água para funcionar corretamente. Sem água suficiente, eles podem secar como uva passas. Quanta água você costuma beber por dia? Sua urina é escura ou concentrada? Ou é clarinha? Você sente sede com frequência? Se você já está sentindo sede, você está desidratado. Se você não se hidrata o suficiente, seus rins podem sofrer as consequências, como lesão renal aguda, que é uma lesão repentina que pode danificar seus rins, ou doença renal crônica, que é aquela doença progressiva que pode levar à perda de função renal. Então, quanto de água você precisa beber? A maioria das pessoas precisa de 1,5 litro a 3 litros de líquido por dia. Mas isso pode variar dependendo do seu nível de atividade física, clima e outros fatores. Uma boa dica é observar a cor da sua urina. Urina clara é sinal de que você está se hidratando bem. Urina escura é sinal que você precisa beber mais água. Hidratar-se é simples e pode fazer toda a diferença na saúde dos seus rins. Mas atenção, pessoas com insuficiência renal ou insuficiência cardíaca podem precisar restringir a ingestão de líquidos. Então converse com o seu médico. E primeiro hábito que faz muito mal aos seus rins, abusar de anti-inflamatórios. Dores frequentes levam você a tomar anti-inflamatórios com frequência? Cuidado! Eles podem ser os responsáveis por uma lesão renal silenciosa e perigosa. Dorcilax, Cataflam, Voltaren, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, a lista de medicamentos é extensa e o uso regular pode ser um risco para seus rins. Por que isso acontece? A resposta está no mecanismo de ação desses medicamentos. Ao reduzir a inflamação, eles podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, comprometendo sua função, e também pode dar uma espécie de alergia no rim. Então o que fazer? A resposta é simples, tente evitar ao máximo o uso de anti-inflamatórios, uso regular nunca, use-os apenas em casos esporádicos e por curtos períodos, no máximo 3 dias. Eu tive uma paciente de 75 anos que fumava esporadicamente e bateu o pé na mesinha da cabeceira da cama dela. Tomou 3 dias de inflamatório, sabe o que aconteceu? Parou de urinar, foi internado na urgência, começou a fazer hemodiálise. Eu pensei que seria uma coisa passageira, mas não, ela precisou fazer hemodiálise por mais de 3 anos até sua morte. Se não tivesse tomado anti-inflamatório, talvez ainda estivesse viva. Por isso, modifique seus hábitos. Comece hoje mesmo a cuidar de seus rins e garanta uma vida saudável. Cuide seus rins e eles cuidarão de você. Quais sintomas que seus rins podem estar pedindo socorro? Espero que não tenha nenhum sintoma. Primeiro, inchaço. Percebeu que seus pés, tornozelo, rosto, mãos estão mais inchados que o normal? Isso pode ser um sinal que seus rins não estão filtrando o excesso de líquido do corpo. Segundo sintoma, fadiga. Você está sempre cansado, sem energia para nada? A insuficiência renal poderia levar a anemia, que causa fadiga e fraqueza muscular. Terceiro sintoma, náuseas e vômitos. A retenção de toxina no sangue devido à função renal prejudicada pode causar náuseas e vômitos. Coceira na pele. A pele seca com coceira pode ser um sinal de que seus rins não estão regulando os minerais do seu sangue adequadamente. Quinto sinal, alterações na micção, mudanças na frequência, urinar mais à noite, por exemplo, na cor ou na quantidade da urina, podem indicar problemas renais. Sexto, dificuldade para dormir, a retenção de líquidos e a insônia pode estar relacionados à doença renal. Sétimo, perda de apetite, náuseas e uremia, que é acúmulo de toxinas no sangue, pode levar à perda de apetite e também à perda de peso. Oitavo, câimbras musculares, com os desequilíbrios eletrolíticos causados pela doença renal pode provocar câimbras musculares mais frequentes. Falta de ar, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, pode dificultar a respiração. E por último, décimo, confusão mental. A uremia também pode afetar o raciocínio, causando confusão e desorientação. Sim, esses sintomas podem ter outras causas, mas fique atento aos sinais que seu corpo está lhe mandando. Se você estiver com algum desses sinais, consulte o médico o mais rápido possível, especialmente se tiver diabetes, pressão alta ou outros fatores de risco para a doença renal. A detecção precoce e tratamento podem prevenir o agravamento da doença renal. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe o vídeo aí para ajudar mais pessoas. Vou dar 2 recomendações aqui ao lado, minha playlist especial de diabetes e, como falei rapidinho aqui, meu vídeo 10 sinais de alerta que seus rins estão falhando. Eu explico melhor. Meu nome é André Vanber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Obrigado!